E aí, a gente tá nessa situação em que o cenário que a gente vive, os dois principais candidatos vão resolver essa situação? Imagina, Não, eles vão piorar, né? Os dois têm mentalidade autoritária, os dois têm... O Lula deu... Lá vem aqui, ó. Os dois sábios aqui. Dois privatistas neoliberal, propagandista. Vamos ver o que vai sair disso aqui. Eu sei que já vai dar pano pra manga isso aqui. Pode ter certeza. Vamos assistir junto aqui. O que esses gênios vão falar. Entrevista recentemente dizendo que o problema, um dos principais problemas do Brasil é que a classe média ostenta muito e vive melhor do que na Europa. Classe média brasileira vive melhor do que na Europa. Eu acho que ele tá passando muito tempo cara, na cadeia, perdeu a noção. Não, o cara... Eu não sei aonde ele disse isso, porque eu tenho visto as últimas entrevistas do Lula. Pode ser que ele tenha falado mesmo. Lula gosta de falar besteira. O Lula fala em enigmas. Vamos governar com o coração. O Brasil é igual coração de mãe. Tem que pôr o pobre no orçamento. Ele fala essas coisas que ninguém entende, né? Esses enigmas lulistas. Que ele não fala algo pontual, estratégico, né? Igual o Ciro. Nós vamos taxar os mais ricos. Nós vamos pegar nós vamos tirar o imposto do salmão, né? Quando ele fala, salmão que tá na cesta básica não tem imposto. Só o Brasil e a Estônia não cobra. O Ciro gosta de falar essas coisas, né? Então o Ciro ele é bem pontual, ele vai direto ao ponto, mostra números e tal. O Lula não, o Lula vai falando em códigos, né? Nós vamos governar, nós vamos conversar com todo mundo, sabe? Então ele pode ter falado sim essa merda aí, a grande besteira que ele tá falando. Mas não é esse o ponto, cara, não é esse o ponto. Esses caras eles ficam entrando nesses temas secundários. O Lula se vestiu com a roupa igual do Chaves, sabe? Eles entram nessas coisinhas idiota e não entram em pontos estratégicos. Porque se você perguntar pra esse japonês aqui, qual é a tua solução, Kim? Qual o plano econômico lá do Moro? Esse cara ele apoia o Moro, pessoal. Não precisa falar mais nada, né? A gente bem sabe quem é o Sérgio Moro. Esse japonês safado privatista apoia o Moro. Você perguntar pra ele qual é o plano dele, ele vai falar: a Petrobras, como é que baixa o preço? Tem que privatizar. Tem que privatizar porque o livre mercado, é porque é um monopólio, aquela conversa que dá até enjoo de ouvir. O cara governou o país durante 8 anos. Sim. E me fala uma atrocidade, né? Nem no melhor período econômico da história do Brasil, que acho que foi no Império, com Pedro II, a classe média brasileira não teve melhor do que a classe média europeia. Tipo, eu fui puxar o dado objetivo, né? Acho que tem até aqui meu querido Minato, que é meu chefe de gabinete, economista, tá aqui pra não me deixar... Cara, tu é um parlamentar. Tudo bem que você foi eleito através de um golpe de Estado, né? Você estava na mesma onda lá. Tu foi eleito por uma reação, por o povo querer algo novo e tu apoiou o Bolsonaro, esses caras. Tudo tava junto com... Se eles não apoiaram diretamente, eles apoiaram indiretamente. Não interessa. Todos eles têm a marca do Bolsonaro no rabo lá. E tu é um parlamentar, tu tem que entender isso, porque você veste essas camisas do Goku... Fala em gírias de gamers, age como se fosse um jovem livre. Tu tem um cargo público agora. Tu é pago com dinheiro público e tu é eleito para representar parte da população que te elegeu. Agora, pode ser que essa seja a representação da parte da população que elegeu ele, que deve ser um bando de jovem, que é gamer. Esse cara aqui ele é streamer, é gamer. Faz aqueles cortes. Ele é a mesma coisa do Gabriel Monteiro, aqueles clipes, aqueles cortes lá do vídeo dele, é tudo pago com dinheiro público, você não tem dúvida disso. Você acha que ele vai tirar do salário dele? E ele é muito hipócrita com relação ao Lula. Até hoje esses caras não compreenderam, eles não admitem que eles ajudaram num golpe de Estado, eles nem reconhecem que fizeram um golpe, para eles foi certo o impeachment da Dilma. Qualquer pessoa, não precisa nem saber direito, mas se você sabe direito e concorda com o golpe, ainda é pior ainda. Mas nem precisa saber direito para saber que aquilo foi um tomezinho. Foi um jeitinho que deram. Então ele é parlamentar, ele fica dando uma de que é uma pessoa normal. Isso também é errado num país sério. Tem que se comportar como tal. Agora, se você não quer se comportar como tal, você não tem que estar lá.
É que nem... Não vou falar. Se eu errar o número, me dá uma bronca. Mas é o que? R$3.400. Se você ganha R$3.400 por mês, né? Que é tipo, sei lá, 1/1000 do que você ganha. R$3.400 por mês, você tá nos 20% mais rico da população. Uhum. Não é isso? 3.400? Cara, isso não é nem a nossa classe média. Essa é a nossa classe média alta. A nossa classe média alta ganha R$3.400. E isso não é nem $1.000, cara. É verdade, isso é, né? Qual é o cara de classe média europeia que ganha menos de $1.000? Não, eles têm bolsas escolares lá que são isso. É ridículo. E aí ele diz o seguinte: se a gente não limitar o consumo, olha, ele tá dizendo... Eu acredito que isso seja proporcional, né? Tem uma certa lógica, porque lá a população em si ela é mais rica. Não dá para comparar tete a tete. Mesmo a população pobre lá, ela já é classe média. É porque aqui no Brasil é uma usurpação dos seus direitos de viver, brother. Vocês têm que entender que isso aqui é uma colônia, não dá para você comparar. A classe alta mesmo aqui, que é 5%, que detém a riqueza do resto, é uma classe média baixa na Europa. O miserável desse jeito aqui, lá não tem. Tem pessoas na rua, tal, tem essas coisas, mas lá você trabalha 1 hora, você ganha 11 euros. Pô. Com 11 euros você vai no mercado e faz a compra da semana toda. Então, existem certos tipos de pessoas que preferem viver assim. Vai viver, porra, não vou me matar nesse sistema. Tem pessoas que são diferentes. Lá é outro tipo de gente. É outra coisa, é outra visão. Não dá pra você botar tete a tete. O Lula deve estar falando em poder de compra, porque a classe média aqui, em proporção aos mais pobres, a ela tem uma vida melhor mesmo. O cara que tá fumando crack ali, tentando ganhar dinheiro, vendendo droga, se você tem um salário de 3.400 em relação a esse cara, você tá muito melhor mesmo, com relação à Europa. Se você pega o cara que ganha 3.400 euros lá, inverte isso, né, com relação ao pobre, ele não tá tão diferente. Não é tanta coisa. Entendeu? Claro, o poder de consumo lá é mais caro e tal, mas a sua moeda vale. É porque aqui no Brasil é uma usurpação mesmo. É uma colônia, pô. Uma colônia, não dá pra comparar. Que precisa passar uma lei pra limitar o consumo. Se a gente não limitar o consumo, o que vai acontecer? Palavras dele, viu? Depois pode puxar lá, tem vídeo dele falando isso. Vão comprar um barco de 400 milhões de reais e depois um helicóptero para colocar no barco. Claro, porque todo cidadão de classe média brasileiro compra lá um barco de 400 milhões de reais. Eu tenho 3 aqui na minha garagem. Helicóptero para botar em cima. Tu não tem porque tu gasta 8 mil reais com maconha. Não tenho nada contra, pô. Mas você quer comparar, pô? O cara que ganha 3 mil reais por mês, esses caras são hipócritas nisso, né? Do barco. E sim, é abusivo a classe média alta do Brasil com relação ao resto da população. O Lula tá certo nisso. Os caras são abusivos, eles estão e esse dinheiro é em cima de sangue. Esses acionistas da Petrobras, todos esses caras que compraram a Vale, o senhor George Soros, e para quem trabalha com eles, esses caras são abusivos, eles abusam da população. E eles têm montanhas de dinheiro em cima de cadáveres, de uma economia que mata o pobre, que impede as pessoas de acessarem a tecnologia, uma vida digna. Então é abusivo sim, o cara vai comprar lanche, vai comprar um helicóptero dentro, porque ele não paga nem imposto disso. É disso que o Lula fala, e esse hipócrita aqui de merda não reconhece. Falou do Lula, ele já fecha a cara, é outra pessoa, sabe? Não pode aceitar nada. É incrível isso. Limitar, aí ele fala, porque a gente precisa pensar, e esse é um discurso que tem ganhado cada vez mais força dentro das esquerdas, né? Precisa pensar no que é necessário para a vida de uma pessoa. Aí ele fala, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Engraçado que ele parece assistir tanto o Lula, né? Ou isso aí são apenas informações que chegam para ele através dos assessores, ou também dos comentários no vídeo dele, tal, mas eu tenho certeza que ele mesmo nem assiste
as entrevistas do Lula, ver como ele fala, por que ele fala isso, qual é o contexto. Isso aí deve chegar para ele pronto. O Lula disse isso, isso e isso na entrevista tal, no dia tal, né? Esses dados, para ele fazer os cortes dele, para ele ir lá ligar a câmera e ficar falando essas besteiras. E ele não reconhece o porquê do Lula falar isso. Porque se ele assistisse mesmo às entrevistas como ele demonstra saber, ele veria que o Lula não é nada disso que ele aponta. Desse extremo comunismo e todas essas baboseiras. É porque isso para ele gera hype, pessoal, esse antipetismo e tal, porque tem uma parte da população que não larga o osso, que esse feitiço, essa manobra política deu certo, entrou na cabeça das pessoas, brother. E o Lula aceitar ter sido preso, porra, deu mais força ainda para essa narrativa. Então isso tá na cabeça das pessoas e tem gente que não larga esse osso. Do antilulismo, do antipetismo. Tem gente que não vai largar isso. E é parte da população fixa ali. Não necessariamente bolsonarista. Tem gente que não é bolsonarista, mas tem esse pensamento dentro. Pô, que quer ir pro Moro. Tá? E sabe? Que é outra corrupção. Então, como você vê que isso é propaganda? Não é algo que a pessoa concluiu de verdade. Ela está sendo influenciada a dizer isso, a repetir isso. E esse chinês representa isso. Tem uma televisão em cada cômodo, né? Ele acha que a classe média brasileira tem uma televisão em cada cômodo. Claro que tem, cara. Você passa nas favelas aí, esse cara não conhece o Brasil. Você passa na favela, qualquer um tem uma Smart TV dentro de casa. Qualquer pessoa tem uma Smart TV dentro de casa. Você vai nos prédios, você vê. Eu ando pelas ruas, eu vejo. Esse cara não anda na rua, ele fica na frente do computador. Fica na frente de uma câmera. Não conhece, fica lá em Brasília 70 horas por dia. Não conhece o povo. Qualquer um tem um carrão na garagem e a casa nem está construída ainda. É só você andar pelos bairros que você vai ver isso. Que o povo brasileiro ele se vira, trabalha em 5, 10 empregos, faz um bico ali, faz um esqueminha ali. É assim, jeitinho aqui. A gente vai conseguindo as coisas. Porque se fosse depender desse aqui, até a água nossa já estava privatizada. Então qualquer um tem um Smart TV e um carro dentro de casa. Isso não quer dizer que o cara seja rico. Mas peraí, olha o que está na natureza do pensamento dele. Ele quer dizer que ele quer estabelecer um padrão de vida necessário para as pessoas e que todas as pessoas... Não é necessário, é básico. Eu tenho certeza que você trocou essa palavra de propósito. Precisam almejar ou querer no máximo ter aquele padrão de vida... Porque é o necessário. Porque se as pessoas quiserem... Mentira! Mentiroso! O Lula fala que não, você quer comprar fogão, você compra. Você quer comprar geladeira, você compra. Ele fala essas coisas, ele incentiva. A política dele foi incentivar as pessoas a consumirem mais. O que esse cara tá falando? Você tá falando que o Lula quer limitar as coisas que você quer comprar? Não dá, pessoal. Não dá, porque o cara tá fora do parâmetro da realidade. Como é que você discute com um cara desse?